aula de hoje também não será diferente, né? Ela é gravada e posteriormente vai ser disponibilizada para vocês ali no Classroom. Já está ali no Classroom, na aba Atividades, o tópico Slides, e ali tem os slides das aulas anteriores e do contrato pedagógico. E tem ali também na aba Atividades do Classroom o tópico Vídeo, né? Gravação aí das aulas ao vivo. Tem ali o vídeo do contrato pedagógico, o vídeo das aulas anteriores e o vídeo da aula de hoje. Depois estará ali também disponível para vocês esse material, né? Vocês têm ali à disposição para assistir novamente, né? Rever na íntegra, talvez, ou rever algumas partes que necessitem mais, né? E o material está disponível, então, vocês podem, enfim, baixar, né? Salvar numa pasta, no celular, no computador, enfim, quando quiserem. Em relação aos vídeos da aula, né, não precisariam nem baixar os vídeos, nem no celular, nem no computador, né? Vocês podem ter acesso a esses vídeos sempre pelo canal, né? O canal do professor ali, né? O professor Luciano lá no YouTube. Vocês entrando lá, os vídeos das aulas de vocês, né? Ficam disponíveis só para os alunos que têm o link, que são vocês, né? O link do vídeo da aula fica lá. E todos vocês que recebem o link, e só vocês da turma, têm acesso, né, a esse link da aula que foi gravada. Então não precisaria nem baixar, né, para o computador nem para o celular. Se quiser rever, estando inscrito no canal, bom, o vídeo vai estar lá sempre para vocês, né. Muito bem, gente. Sempre no início de cada aula, nós nós vamos relembrar o calendário, tá? Não deixando de reforçar que na primeira aula, antes de tudo, a gente teve lá a apresentação da disciplina e a gente teve o contrato pedagógico, onde a gente falou todo o funcionamento da disciplina, foi um vídeo de mais ou menos 1 hora, e o vídeo está aí no Classroom, como a gente referiu agora, né? Mas, vamos relembrar o calendário das nossas aulas. Na primeira semana passada, a gente teve aula terça e quinta, dia 16 e 18, a gente teve o contrato pedagógico, depois a gente teve o conteúdo da aula 1, né, na terça-feira. Na quinta a gente teve o conteúdo da aula 2. Conteúdo de aula dado, né, a gente teve um intervalo, teve chamado, depois teve exercícios no Classroom. Né? Então foram essas as aulas da primeira semana. Na primeira semana tem atividade avaliativa 1 para fazer lá no Moodle. Nós mostramos também no contrato pedagógico, né, como vocês entram lá na disciplina de administração financeira, clicam lá na semana, e dentro da semana vai ter atividade avaliativa. No caso da semana 1, tem a avaliativa 1 lá, vale 1 ponto. O prazo está no guia do aluno, vocês têm que abrir o guia do aluno, né, e fazer dentro daquelas datas, né, então, já desde o primeiro dia, já deveriam ter, né, anotado lá as datas para não perder. A avaliativa 1, então, ela encerra numa data, aquela data lá que encerra, que está no guia do aluno, depois não consegue fazer mais. É até aquela data. Deixou passar, não abre mais, né? Então, fiquem atentos. Essa semana, 23/3, terça-feira, a gente teve a aula 3, mesma divisão aquela, né? Conteúdo na primeira parte, intervalo chamado, depois da chamada a gente teve exercícios, né, deste conteúdo. Hoje, 25/3, a gente vai ter a aula 4, conteúdo na primeira parte, intervalo chamada, depois chamada exercícios. E a gente está fechando, então, hoje o conteúdo da semana 2. Lá no Moodle, vocês têm uma atividade avaliativa 2 para fazer, correspondente à semana 2. Então, entrando lá no Moodle, vocês vão ver que tem lá semana 2, clica nela. Dentro da semana 2 tem lá atividade avaliativa 2. Vale 1 ponto. Tem prazo para fazer, o prazo está no guia do aluno. Não deixem passar o prazo, depois do prazo, encerra e não tem como fazer mais. Semana 3, semana que vem, terça a gente tem aula 5 e quinta a gente tem aula 6. Tá? Mesmo formato, né? Primeira parte, conteúdo, segunda parte, depois do intervalo chamado, exercícios. Essa semana 3 corresponde a uma atividade avaliativa 3 que vocês têm lá no Moodle, né? Então, no Moodle, na semana 3 lá da disciplina de administração financeira, tem lá atividade avaliativa 3, vale 1 ponto, tem prazo para fazer, o prazo está no guia do aluno,
tem que cumprir com aquele prazo lá, deixou passar o prazo que está no guia do aluno, a atividade fechou e não tem como fazer. Então, atenção aos prazos. Semana 4, lá em 6 de abril, nós vamos ter na terça-feira a aula 7, e na quinta-feira, dia 8/4, a aula 8, conteúdo, intervalo chamada, pós-chamada, exercícios. Referente à semana 4, vocês têm lá a atividade avaliativa 4 para fazer no Moodle. De novo, né? Tem lá dentro da disciplina, a semana 4, clica na semana 4, vai aparecer lá essa atividade 4, atividade avaliativa 4, vale 1 ponto, prazo está no guia do aluno, não percam, fechou o prazo, não terá como fazer mais. Então, nós temos aí 4 pontos na N1, que é a nota 1, né? De atividades avaliativas lá no Moodle. Para fechar, faltam mais 6 pontos, né? Para fechar os 10 pontos da nota 1, da N1. Esses 6 pontos vêm do trabalho disciplinar, né? Ele tem peso 6, então vale 6 pontos. E a entrega dele é no Classroom, conforme a gente demonstrou na nossa aula do contrato pedagógico, né? Quem não lembra, né? Assista o vídeo do contrato pedagógico, a gente mostrou ali onde entrar no Classroom, onde clicar para abrir o trabalho, para fazer ele, fazer a entrega ali no Classroom, vale 6 pontos, tá? O vídeo do contrato pedagógico está na barra atividades do Classroom, só clicar lá, no tópico vídeos, tem os vídeos das aulas, tem o vídeo do contrato pedagógico, para reverem, né, como fazer essa entrega. No dia 15/4, nós temos a nossa prova final, tá? Então, lá no Moodle, abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, tem a atividade avaliativa final que vai aparecer para vocês no dia 15/4, de manhã, às 9 horas. Vocês vão acessar lá, fazer essa prova, né? Cai todo o conteúdo da disciplina, da aula 1 até a aula 8. São 10 questões objetivas, vocês vão resolver a prova, no final clicar em salvar e enviar, ela já atualiza e dá a nota ali para vocês, vocês já vão saber a nota da N2 de vocês. Então, 10 pontos da N1, 4 de atividades avaliativas no Moodle, 6 do trabalho disciplinar, 10. N2, 10 pontos da prova final, todo o conteúdo da disciplina. Média final vai ser a nota 1 mais a 2, N1 mais N2, dividido por 2, né? 10 mais 10, dividido por 2, 10. Se ficar abaixo da média, né? A média é 6, tem que fazer a prova de substituição, que ocorre no dia 8 de maio, lá no Moodle. Então, ali dentro da disciplina de administração financeira, abaixo ali da semana 1, 2, 3 e 4, e da prova final, vai aparecer, nesse dia 8/5, a atividade de substituição, atividade avaliativa de substituição. Então, fique atento, quem ficar abaixo da média, né? Neste dia, entra no Moodle, entra na disciplina e faz a prova de substituição lá, tá? Muito bem. Revisto o nosso calendário. Alguém teria alguma pergunta a fazer sobre o nosso calendário, o processo avaliativo? Muito bem, gente. Se não temos nada, né, a questionar sobre o calendário, sobre as atividades que valem nota, né, são essas que valem nota, né, essas que são tratadas aqui, já foram tratadas no contrato pedagógico e no início de cada aula a gente relembra, né. Eventualmente sempre tem algum aluno com alguma dúvida, né, ou que não assistiu ainda o contrato pedagógico, no mínimo o calendário, né, no início de cada aula a gente sempre relembra. Então vamos iniciar o conteúdo propriamente dito, né? Nós continuamos na análise financeira. A aula passada foi a análise financeira de curto prazo. Na análise financeira de curto prazo a gente viu capital circulante, liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente. Para fazer esses cálculos a gente viu a análise do balanço, da onde a gente pega as contas ali para colocar na fórmula, né? Vimos a interpretação do valor que se obtém através desses cálculos lá da análise financeira de curto prazo. Hoje nós vamos ver a análise financeira de longo prazo, tem também as suas fórmulas. No nosso caso aqui são 5 fórmulas de análise de longo prazo. Cada uma delas também vai ter a sua teoria, né, e a interpretação do número. Então, de novo, né?
A administração financeira não é só encontrar um número, mas ao encontrar o número, ter uma interpretação do que significa aquele número. Porque do significado é que a gestão consegue tomar decisões, o que fazer, né, a partir daquele significado apresentado pelo número obtido no cálculo. Tá? Então vamos lá. O nosso primeiro indicador de análise financeira de longo prazo é a solvência geral. Então, a solvência geral ela é a capacidade que considera a liquidez de longo prazo, né, para fazer frente aí às obrigações que a empresa tenha com seus fornecedores, né, com terceiros, né, fornecedores, pagamento de salários, pagamento de impostos, né, considerando tudo que a empresa tenha de obrigações lá no passivo, né, o passivo circulante, o passivo não circulante, a gente sabe que são obrigações compostas, né, pelas obrigações de curto e de longo prazo. Então, a solvência geral vai até esse longo prazo, tá? A fórmula da solvência geral vai ser nosso ativo total, também conhecido como total do ativo, né, dividido pelo passivo exigível. A gente pode se perguntar, mas professor, essa conta passivo exigível não tem lá no balanço patrimonial. É que esse nome, né, passivo exigível, é a composição de duas contas do passivo. O passivo exigível é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, a solvência geral é o total do ativo, ali, ativo total, dividido pelo passivo exigível, que é soma do passivo circulante mais passivo não circulante. Então, pela fórmula, também nós conseguimos interpretar a análise que é feita pela solvência. A solvência pega todo o ativo, ou seja, todo o patrimônio da empresa, e verifica se tudo que tem lá é capaz de fazer frente às obrigações que ela tem lá, porque o passivo exigível é todo o passivo, né? É o circulante, mas não circulante do passivo. Então, a solvência geral verifica isso, né? A empresa tem essa capacidade de pagamento para longo prazo, considerando tudo que tem, não só o circulante, mas também o não circulante, que é o total das dívidas, né, até o longo prazo. É isso que analisa a solvência geral, tá? Para isso, tem uma regra básica, né, para a solvência geral, que está aqui abaixo da fórmula, né? Existe uma condição para quando a solvência geral ela é menor do que 1, uma condição para quando a solvência geral é igual a 1, uma condição quando a solvência geral é maior do que 1. Na matemática, nós sabemos que um número maior dividido por um número menor vai dar sempre um número maior do que 1, o resultado. Um número menor dividido por um número maior vai dar sempre um resultado menor do que 1. Então, significa que, ao olhar a fórmula, né, fica claro que quando a gente tem um ativo total maior e um passivo exigível menor, a divisão será um número maior do que 1. Solvência geral, então, ela é um indicador que quanto maior do que 1, melhor, porque significa que a empresa tem ativo suficiente para fazer frente às suas obrigações lá no passivo. As regras deixam isso claro. Então, solvência geral menor do que 1. Então, para ela ser menor do que 1, o passivo tem que ter sido maior e o ativo menor. Isso significa que a empresa tem passivo descoberto, né? Ela não tem ativo suficiente para cobrir as obrigações com terceiros. Quando, e isso é raro, né, a solvência geral for igual a 1. Tá? O ativo total é exatamente igual ao que se tem no passivo exigível. Né? Então, significa que a gente tem um ativo em total compromisso com os recursos terceiros. É um estado ali de pré-insolvência. Né? Aconteceu qualquer emergência, a empresa já vai ter o ativo menor do que o passivo. Mas quando é igual, né, os recursos do ativo estão totalmente compromissados com as dívidas, as obrigações lá do passivo. Quando ocorre, então, a última condição, aqui a terceira, né, a solvência geral ela é
maior do que 1. Então, vai significar que o ativo ele é superior às dívidas assumidas com terceiros. A empresa tem ativo suficiente, o ativo é maior do que tem no passivo. Tá? E aí a divisão vai dar um número maior do que 1. Tá? Então, são essas interpretações. Fiz o cálculo da solvência geral e eu tenho sempre nessa divisão uma dessas três condições. Ou vai ser maior, menor ou igual a 1. Se eu encontrar qualquer uma dessas três condições, é essa interpretação que eu tenho, uma dessas três interpretações. Ou a empresa, né, não tem ativo suficiente, tem passivo descoberto, ou o ativo está totalmente compromissado com as dívidas, ou então tem ativo suficiente para as dívidas que a empresa tem a cumprir com terceiros. Alguma dúvida, alguma pergunta da solvência geral, gente? Tudo claro? Tudo entendido? Tudo tranquilo, senhor. Certo, obrigado. Então, falamos sobre a solvência geral, no seu conceito, a fórmula e as condições de interpretação do resultado. O próximo indicador de análise financeira de longo prazo é o grau de endividamento. O símbolo dele, né? Ou é GE, grau de endividamento, ou é simbolizado apenas pela letra E, de endividamento. A gente vai encontrar aí na bibliografia, na teoria, né? As duas coisas, né? Alguns livros é GE, alguns outros livros é E. Nós aqui na disciplina, né, vamos usar os dois, né? Já para fixar bem, em alguns momentos vai aparecer E, em alguns outros momentos vai aparecer GE, para a gente já se acostumar com isso, né, com essa notação do grau de endividamento, tá? Então, o grau de endividamento, ele expressa comprometimento que a empresa tem com capital de terceiros que foram alocados nessa empresa, tá? Capital de terceiros, então, o capital lá, né, de curto e longo prazo, relacionado às dívidas que essa empresa tem, os compromissos que essa empresa tem, as obrigações que essa empresa tem lá no passivo, circulante e não circulante. No caso, como são uma análise financeira de longo prazo, ela considera o total do passivo, não só o circulante, mas também o não circulante. Por isso, a fórmula do grau de endividamento vai ser essa comparação lá de quanto ela tem de obrigações, considerando passivo de curto e de longo prazo, ou seja, circulante do passivo mais o não circulante do passivo, dividido pelo total que ela tem no ativo. Tá? Inverte a primeira fórmula lá, né? Vocês vão ver que são os mesmos elementos, só em posição oposta agora, né? Que agora a gente quer comparar é a dívida, né? Então, primeiro agora eu vou ver qual é o percentual de endividamento dessa empresa. Tá? Por isso eu estou dividindo as dívidas agora pelo ativo total. A interpretação, né? Quanto mais próximo de zero, menor é o grau de endividamento da empresa. Tá? Então, dividindo a soma do passivo circulante mais não circulante pelo ativo total, quanto mais próximo de zero tiver, melhor é a condição de dívida dessa empresa. Difícil a empresa ter grau de endividamento zero, né? Porque a empresa vai produzir, então ela vai ter gastos com fornecedores, vai gastar com salário, né? Então sempre vai ser algum número acima de zero. Vai ser zero só se a empresa tiver, né, sem operações, não estiver trabalhando, né? Então por isso esse é um tipo de indicador que é bom que ele esteja acima de zero, né? Mas é bom que ele esteja o mais próximo possível de zero. Tá? Porque significando que a empresa tem operações, mas ela tem um retorno tão grande, né, que o gasto que ela tem com terceiros, né, tende a ser bem pequenininho e o lucro muito maior, sendo então o resultante um endividamento pequeno. Tá? Então, quanto mais próximo de zero, melhor para a empresa, tá? E é satisfatório grau de endividamento de até 0,5, significando então que a empresa tem ali, no mínimo, né, 50%
de endividamento, no mínimo não, no máximo, né, 50% de endividamento. Tem um equilíbrio nas suas contas, né, ela tem operações, está vendendo, está tendo gastos, tem lá fornecedores para pagar, salários para pagar, né, mas está em equilíbrio ainda. Então, o grau de endividamento, quanto mais próximo de zero, menor, né, mas pode ser considerado satisfatório até 0,5. Esse índice, 0,5, também pode ser convertido para percentual. Então, 0,5, né, convertendo para percentual, a gente sabe que 0,5 é representativo de 50%, assim como 0,75 é representativo de 75%, assim como 0,10 é representativo de 10%. Certo, gente? Tranquilo aqui o grau de endividamento? Tranquilo. Tranquilo. Certo. Bem tranquilo. Legal. Então a gente viu até agora que essas duas primeiras formas, solvência e grau de endividamento, né, a gente está olhando, né, para um balanço patrimonial, né? A gente está falando lá do ativo total, a gente está falando do passivo circulante e não circulante, então a gente está olhando para o balanço patrimonial, né? Pegando então contas de lá para fazer esses cálculos, nunca esquecendo, né, que o valor obtido ele tem essas interpretações das quais a gente está colocando, porque depois lá, quando forem fazer prova, né, no Moodle, quando for fazer as avaliativas, né, lá no Moodle, tem que considerar esses processos de decisão, né. Então, as alternativas, às vezes, não é só um número, né, alternativa A tal número, alternativa B tal número. Às vezes pode ser, mas nem sempre, né, às vezes tem lá o resultado e o significado daquele resultado para a gente marcar a alternativa correta, né. Próximo indicador de análise financeira de longo prazo é o grau de garantia de capital de terceiros. O grau de garantia de capital de terceiros tem como símbolo a sigla GT. Tá? Grau de garantia de capital de terceiros. Então, o que ele mede? Né? Ele informa aí de que forma, né, ou quanto a empresa oferece de garantia frente àquilo que os terceiros sócios da empresa, né, colocaram em investimento. Qual é a garantia que eles têm, né, frente ao capital investido? Então, a gente sabe que lá na conta patrimônio líquido são as obrigações com os terceiros, os sócios, né? Então, lá dentro do patrimônio líquido a gente tem lá, né, o capital social, né, reservas de lucros, né, todos os valores que são representativos devidos aos sócios. Então, grau de garantia de capital de terceiros avalia tudo que a empresa tem, né, de obrigações lá com fornecedores, salários, né, impostos, financiamentos de curto e de longo prazo, ou seja, tudo que tem lá no passivo circulante e não circulante, frente àquilo que ela tem de obrigação lá com os sócios que investiram nessa empresa. Tá? Qual é a garantia que eles têm? Isso é medido, então, pelo grau de garantia de capital terceiro, o GT. GT é a divisão, então, do passivo exigível, aquelas obrigações que a empresa tem com fornecedores, entre outros, como a gente comentou, né? Soma passivo circulante e passivo não circulante, e divide pelo patrimônio líquido, aquilo que a empresa tem de obrigações lá com os seus sócios que investiram na empresa. Essa divisão, né, vai me dar um número que é ou maior, ou menor, ou igual a 1, o que nos leva também a uma interpretação. Bom, se ao realizar essa divisão e nós encontrarmos, né, um grau de garantia de capital terceiro menor do que 1, o que isso indica, né? Que o ativo da empresa é constituído em maior volume por recurso de terceiro. É preocupante para os credores. Então, não é nada positivo para essa empresa, né, ter um grau de garantia de capital de terceiros GT maior do que 1. Se for maior do que 1, a dívida que tem lá com fornecedores, salários, impostos, financiamentos de longo prazo, é maior que essa empresa tem no seu patrimônio líquido, maior do que aquilo que foi investido pelo sócio. Então,
é preocupante, tá? GT maior do que 1 é preocupante para a empresa. Dívidas assumidas lá no passivo exigível são maiores do que tem no patrimônio investido, patrimônio líquido. Se por acaso, e sempre é o mais raro, né, nessas formas, o grau de garantia é igual a 1, tá? Indica que o ativo da empresa é constituído por financiamento próprio, né, e de terceiros na proporção de 50%. Tá? Então, tá meio a meio, né? Metade, né, eu devo lá aos sócios, outra metade é financiamentos de curto e longo prazo lá no passivo exigível, por exemplo. Grau de garantias menor do que 1. Tá? O que significa, então, quando eu tiver essa divisão, né? O passivo exigível dividido pelo patrimônio líquido for menor do que 1. Significa que existe uma maior segurança aos credores que emprestaram capital à empresa, né? Colocaram capital na empresa, que está lá no patrimônio líquido, né? Indica que o ativo é constituído de maior volume de recurso próprio da empresa. Então, nesse caso, o grau de garantia de terceiros, ele é bom para a empresa quando for menor do que 1. Né? Das 3 condições que aqui estão, a melhor é quando é menor do que 1. Então, é um tipo de indicador que quanto menor do que 1, melhor. Por quê? Menor do que 1 significa que eu tenho mais patrimônio líquido, o número de baixo é maior, e o número de cima é menor, né? Regra básica da matemática, né? Quando o número de cima da divisão é menor e o de baixo é maior, o resultado da divisão sempre será menor do que 1. Neste caso, a empresa tem patrimônio líquido próprio, suficiente, né? Que faz frente àquilo que ela tem no seu passivo exigível, tá? Essas regras são muito importantes, repito, né? Porque os resultados, né? Em si, o número em si, na análise financeira, por isso se chama de análise, né? Merece uma interpretação, né? O que significa esse número obtido, né? A empresa tem capacidade, não tem capacidade de fazer frente aos pagamentos, né? Considerando o ativo, considerando o patrimônio líquido, né? Qual é o grau de endividamento. Isso é muito importante, por isso consta aqui, vocês vão precisar usar invariavelmente, né? Em alguns momentos aí, não só nos nossos exercícios depois, mas lá naquelas atividades que valem nota, né? Inclusive até no nosso trabalho disciplinar, que está ali no Classroom, né? Tem alguns indicadores que vocês têm que calcular, né? Entre eles ali, né, tem já alguns aqui que a gente viu lá na aula da terça e na aula de hoje, né? E além de achar um número, tem que colocar a interpretação, o que significa aquele número. Tá? Muito bem. Grau de garantia de capital terceiro, pessoal, ficou tranquilo? Tranquilo também. Tranquilo também, legal. Vamos então à nossa próxima fórmula, que é o grau de liquidez geral. A liquidez geral, ela vai indicar a relação entre a totalidade que essa empresa tem de recursos, seja de curto, seja de longo prazo, lá no nosso ativo, né, em relação àquilo que ela tem de total de dívidas, obrigações de longo prazo. Isso a gente nota, né, olhando a fórmula da própria liquidez geral. Liquidez geral é o nosso ativo circulante, lá do lado do ativo, né, mais o nosso ativo realizável em longo prazo. Tá? O ativo realizável em longo prazo está ali dentro do nosso, né, ativo não circulante. A soma dos dois, ativo realizável em longo prazo mais ativo circulante, ou seja, a soma dos elementos que a empresa dispõe, né, de patrimônio próprio para fazer frente a pagamentos, dividido pelo passivo exigível, que considera todos os pagamentos ali, obrigações no longo prazo. Isso é a nossa liquidez geral. A liquidez geral ela é, então, de longo prazo. Tá? Os tipos de liquidez que a gente viu na terça-feira, né, são liquidez de curto prazo, porque consideram só os tipos de liquidez ali do nosso ativo circulante, né? Aquelas disponibilidades, né? Eram os valores a receber líquidos, eram estoque. Todos eles são além de curto prazo. Né? Por isso, aqueles liquidez imediata, liquidez seca e liquidez corrente tinham prazos diferentes de liquidez, mas todas, né, de curto prazo. Agora, na liquidez geral, nos indicadores de longo prazo, a liquidez geral considera o longo prazo também, né? Então, além dos de curto prazo, eu tenho mais os de longo prazo,
para fazer frente aos pagamentos lá em dívidas e obrigações e compromissos com terceiros. Tá? Então, essa é a nossa liquidez geral. Existe, claro, uma condição, né, para interpretar o número obtido. Então, a liquidez geral, ao fazer esse cálculo, nós vamos obter números que são ou maiores, ou menores, ou igual a 1. Quando encontrar esse número, o que ele significa? Então, está aqui as condições, né? São 3 condições de interpretação. A primeira condição é quando a gente encontra a liquidez geral menor do que 1. Liquidez menor do que 1, a situação da empresa é preocupante, pois no longo prazo ela não tem os recursos suficientes para honrar os compromissos lá com terceiros. Lembrem, né? Uma divisão, quando o número é resultante menor do que 1, significa que o número de baixo é maior que o de cima. O que a gente tem na fórmula embaixo? As dívidas, em cima o patrimônio. Então, se o de baixo é maior do que o de cima, significa, no caso aqui, que a dívida é maior do que a empresa tem lá, né, para fazer frente a essas dívidas. Tá? Por isso, essa condição, né, menor do que 1 aqui para a liquidez geral, né, é algo preocupante para a empresa. Tá? Então, essa regra aí básica da matemática da divisão, né, nos ajuda a entender esses princípios aqui, né, de interpretação. Por que menor do que 1 é ruim para a empresa? Olha a fórmula, né? Menor do que 1, o número de baixo, significa que o número de baixo é maior do que o número de cima. Porque o número de cima é menor e o número de baixo maior, a divisão é sempre menor do que 1. Sendo assim, se o de baixo é maior, então passivo exigível o que é? Aqui embaixo é dívida. Se a dívida é maior, é preocupante, é ruim para a empresa. Tá? Esse raciocínio da regra da matemática, né, junto com analisar a fórmula, me faz entender por que, né, a liquidez geral menor do que 1, né, é preocupante. E esse raciocínio serve para todas as fórmulas. Né? A gente tem que olhar para a fórmula, ver o que tem embaixo na divisão, o que tem em cima, e verificar, né, o que é melhor ou pior para a empresa. Tá? Isso, inclusive, tendo esta prática, né, inclusive a gente consegue dizer, né, o que é melhor, o que é pior, sem necessariamente decorar as condições, né? Tá? Mas, para quem não consegue, né, tem aqui as condições. Não consigo fazer essa interpretação olhando a fórmula, não tem problema. Tem a condição aqui. Fez o cálculo, deu menor que 1, a situação é preocupante. Fez o cálculo, a liquidez geral deu igual a 1. O que vai significar quando a liquidez geral é igual a 1? A empresa tem recurso suficiente em longo prazo, né, lá no seu ativo, para cumprir com os compromissos lá do passivo. Tá? Quando a liquidez geral for maior do que 1, de novo a regra da matemática, né? Uma divisão que dá um número maior do que 1 é que o número de cima é maior que o número de baixo. E de novo, olhando a fórmula e interpretando agora, né? O número de cima é maior do que o de baixo, dá maior que 1, significa então, aqui olhando essa fórmula, que eu tenho no ativo, né, que é o que está em cima na divisão, ativo circulante, mais, né, o ativo realizável em longo prazo, significa que eu tenho recurso suficiente em longo prazo para fazer frente às dívidas com terceiros, obrigações com terceiros, que o passivo exigível é menor, né, do que o que tem em cima na divisão. Mas está aqui, né, descrito. Né, liquidez geral maior do que 1 indica que a empresa possui recursos suficiente, mais do que suficiente, no longo prazo, para honrar os compromissos assumidos perante terceiros, né, esses compromissos também de longo prazo, porque considera não só o circulante, mas o não circulante também. Aqui, é claro, né, uma atenção especial a identificar no balanço patrimonial quem é o ativo realizável de longo prazo. Tá? Por quê? Ativo circulante a gente já viu, né, já sabe onde encontrar. O passivo exigível a gente já sabe que é a soma, né, do passivo circulante mais o passivo não circulante. Mas o ativo realizável em longo prazo pode não estar muito claro, né, para todo mundo, né? Não é uma sigla que realmente a gente tenha maior frequência de ver nos nossos balanços, mas ele está dentro lá do passivo não circulante. E a gente vai ver onde identificar, né, esse ativo realizável em longo prazo, no momento de a gente fazer os exemplos de cálculo, né, que a gente vai ver logo a seguir. Tá? Mas sim, ele está dentro lá do lado do ativo, no ativo lá não circulante, que é o de longo prazo.
Nossa próxima fórmula de análise financeira de longo prazo é o grau de imobilização do capital próprio. Ele é designado pela sigla ICP. Essa sigla, então, é que representa o nosso grau de imobilização do capital próprio. Tá? Ele vai indicar aí quanto dos recursos dessa organização, dos recursos próprios dela, são direcionados para financiar bens e direitos lá do ativo permanente. Então, lembre desse conceito de ativo permanente, né? Então, a gente tem lá no balanço patrimonial o lado do ativo. Lá embaixo, né, no ativo não circulante, a gente tem alguns ativos permanentes, como os imóveis, né, a gente tem os investimentos, né, a gente tem lá marcas e patentes, que é o intangível, né, aquilo é ativo permanente da empresa, né. Esse elemento ativo permanente, ele é financiado pelos recursos próprios, né. Então, a empresa detém recursos que ela investe nesse ativo permanente. Ela compra, né, máquinas, equipamentos, ela compra veículo, ela adquire prédio, né, ela investe na marca, né, que são os elementos do ativo permanente. Os recursos para isso vêm da própria empresa. E é isso que mede o grau de mobilização de capital próprio. Quanto de capital próprio está comprometido no ativo próprio permanente da empresa. Tá? Então, a fórmula do grau de imobilização do capital próprio é ativo permanente, investimento mais mobilizado, mais intangível, que a gente olha ali no nosso balanço patrimonial do lado do ativo, lá embaixo, né, no não circulante, dividido pelo patrimônio líquido da empresa, que é o patrimônio dos sócios, que é as obrigações que a empresa tem com os sócios, né? Então, é isso que mede o grau de mobilização do capital próprio. Tá? O quanto do capital próprio está comprometido com o ativo permanente da empresa. O que significa o resultado obtido? Né? Também tem aquela mesma condição. É bom quando é maior, menor ou igual a 1? Esse grau de imobilização do capital próprio. Então, vamos ver aqui as condições, né, logo abaixo da fórmula. Né? ICP, grau de imobilização do capital próprio, menor do que 1. Então, indica que os recursos próprios são suficientes para financiar, né, o ativo permanente da empresa. Então, quando o ICP é menor do que 1, a empresa tem sim, né, ativo, né, próprio em condição suficiente. Grau de imobilização de capital próprio, ICP, igual a 1, indica que os recursos próprios são suficientes somente e apenas para financiar os bens e investimentos. E quando ele é ICP, grau de imobilização do capital próprio, ele é maior do que 1, indica que houve necessidade de capital de terceiro para financiar esses bens e investimentos. Tá? Então, ICP maior do que 1, né, a empresa precisa de mais capital, né, para financiar. O patrimônio líquido não foi suficiente, né, para financiar o ativo permanente. Então, olhando isso, né, ICP, ativo permanente, que são lá investimentos, imobilizado, intangível, dividido pelo patrimônio líquido, quando o resultado é maior do que 1, o valor de cima, né, tem que ter sido maior do que o valor de baixo. Tá? Se o valor de cima for maior que o de baixo, significa que eu tenho lá ativo permanente, investimento imobilizado, intangível, em um número superior àquilo que a empresa tem lá no seu patrimônio líquido, que é o valor investido pelos sócios, por exemplo. Então, o valor investido pelos sócios é menor do que tem no ativo. O resultado é um número maior do que 1. Isso não é bom porque ela vai precisar, além do que foi investido pelos sócios lá no patrimônio líquido, outros recursos, recursos de terceiros, para conseguir fazer frente, né, àquilo que ela precisa investir na empresa. Por isso, ICP maior do que 1 não é algo bom para a empresa, né? Ela vai estar precisando de recurso de terceiro aí para garantir investimento, imobilizado, intangível, tá?
Deu para compreender essa interpretação, essa fórmula e a sua aplicação, gente? Deu, senhor, bem tranquilo. Tranquilo? Tá. O ativo permanente, gente, também é um elemento que vocês não acham direto no balanço, né? O ativo permanente, o mais fácil dele é, eu vou olhar no meu ativo lá, investimento, mais imobilizado, mais intangível, para achar o ativo permanente, que eu vou dividir pelo patrimônio líquido. Uma outra forma de fazer, né, talvez menos usual, é o ativo não circulante menos o realizável em longo prazo. Aí eu acho o ativo permanente também. Tá? Então, mais usual, mais comum, mais prático de fazer é somar esses três aqui: investimento, imobilizado e intangível. Mas se num exercício que vocês forem fazer, né, não tiver esses três elementos e aparecer só ativo não circulante realizável a longo prazo, vocês sabem que o ativo permanente é um menos o outro. Tá? Tá aqui as duas formas de achar o ativo permanente. Muito bem. Vimos então, gente, as 5 fórmulas, né, da análise financeira de longo prazo. Agora vamos ver exemplos de aplicação dessas 5 fórmulas. E vamos utilizar para isso o balanço patrimonial do supermercado quase de graça. Na aula da terça-feira, quando a gente fez lá os indicadores de curto prazo, nós vimos lá uma análise, né, que indicava uma empresa indo, né, num sentido ou indo no outro, né? Isso para curto prazo, né? Agora, para longo prazo, como é que está essa empresa aqui? Né? São esses indicadores que vão nos dizer, tá? Esses 5 indicadores. O primeiro deles, solvência geral. Qual é a fórmula da solvência geral, gente? Tenho certeza que anotaram no caderno aí. É o da solvência geral? Isso, a fórmula da solvência geral. Qual é É a fórmula? o AT divididos pelo P. Muito bem. AT divididos por PE. AT é o total do ativo, né? E o PE é o passivo exigível, que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante. Então a gente precisa identificar, né, essas coisas no balanço. Então, do lado esquerdo tem o ativo, do lado direito passivo. Então, a primeira coisa da fórmula é o ativo total. Está lá embaixo, né, a última coisa lá do lado do ativo. Está lá, total do ativo. Aí eu tenho 3 exercícios, né? Tem o total do ativo do ano final 1, total do ativo do ano final 2 e total do ativo do ano final 3. E eu preciso encontrar o passivo exigível também, né? Então, vou olhar lá do lado passivo, está aqui o circulante do passivo, né? E o exigível é o circulante mais o não circulante. Então, está aqui, passivo circulante do ano 1, passivo não circulante do ano 1, somos 2, eu tenho passivo exigível do ano 1. Depois, passivo exigível do ano 2, circulante e não circulante, soma do passivo, tem passivo exigível do ano 2, mesma coisa faço para o ano 3. Tá? E aí aplico então na fórmula da solvência geral, eu vou ter uma solvência geral demonstrando como é que foi no ano 1, no ano 2 e no ano 3. A gente consegue verificar, né, como essa empresa foi andando aí nesses 3 anos, nesse período, então, deste triênio, tá? Então, cuidado, né? A solvência geral do ano 1 é o ativo total do ano 1 pelo passivo exigível do ano 1. Solvência geral do ano 2, ativo total do ano 2 pelo passivo exigível do ano 2. Solvência geral do ano 3 é o ativo total do ano 3 pelo passivo exigível do ano 3. Tá? Falo isso porque, eventualmente, né, o pessoal às vezes pega uma coisa de um ano e do outro, né, e não consegue chegar no resultado. Por esse motivo, muitas vezes, né, por ter pegado as coisas de anos diferentes. Então, muita atenção. Aplicando a fórmula. Então, ano 1, o ativo total lá do ano 1, conforme a gente viu, né, no balanço, divido pelo passivo exigível, mais o passivo exigível, que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante. Na matemática, é importante, primeiro a gente resolve a soma, depois que eu resolver a soma aqui, é que eu vou dividir, né, o ativo total pelo resultado da soma. Tá? Essa é a sequência. Não façam a divisão, né, do número por um desses aqui de baixo primeiro, para depois somar com o outro, vai dar errado.
Primeiro resolve a soma, para depois fazer a divisão. Então, solvência geral do primeiro ano deu 1,78. Solvência geral do ano 2. Total do ativo do ano 2 pelo passivo exigível do ano 2, né? O circulante mais não circulante do passivo do ano 2. Somou, dividiu, 1,54 solvência geral. Solvência geral do ano 3, 1,33. Ativo total do ano 3, dividiu ali pelo passivo circulante mais o não circulante do ano 3, 1,33. Notamos aqui que todos eles, né, foram maior do que 1. No entanto, né, sendo maior do que 1, ele foi diminuindo, né, ano após ano. Mas o que importa aqui agora é identificar, né, se em todos os anos a solvência geral, né, foi um indicador positivo dessa empresa ou não. Quando a gente encontra a solvência geral maior do que 1, qual é a interpretação que se faz, gente? Ativo superior às dívidas assumidas com terceiros. Exatamente. Se a gente for olhar lá aquelas 3 condições, né? Menor, maior, igual a 1. Quando o resultado da solvência geral é maior do que 1, né? Nós temos essa situação aí que a Vitória colocou. Né? Solvência geral é um daqueles indicadores que quanto maior que 1, melhor. Tá? Então significa que a empresa sim tem ativo total, capacidade de patrimônio suficiente para cumprir com as obrigações de longo prazo perante os terceiros. Tá? Nos 3 anos isso aconteceu, né? A empresa tem lá ativo suficiente para cumprir as obrigações perante terceiros, né? Em longo prazo, tá? Em curto prazo é outra história, né? Curto prazo talvez não tenha, mas para longo prazo tem. No entanto, tem uma observação importante aqui. Embora ela tenha, né, nos 3 anos, essa capacidade de pagamento, né, de longo prazo perante terceiros, a gente vê que está diminuindo ano a ano. Então a empresa tem que tomar um cuidado aí. Ela tem a solvência geral, capacidade de pagamento para longo prazo, mas essa capacidade vem diminuindo pouquinho a pouquinho, ano a ano. Se ela não tomar nenhum cuidado, né, na gestão financeira, pode acontecer que essa empresa, né, fique insolvente, ou seja, solvência geral abaixo de 1 em algum dos próximos anos que se seguem. Tá? Então, tem um alerta aqui, embora esteja com um número positivo para a solvência geral. Agora, gente, o grau de endividamento. Qual é a fórmula do grau de endividamento? Quem é que lembra? PE divididos por AT. Exatamente, né? Agora, inverte a fórmula da solvência, né? O grau de endividamento é o contrário, né? Agora é o passivo exigível dividido pelo ativo total, tá? Bom, no balanço patrimonial, a gente vai olhar para os mesmos lugares, né? Só agora elas vão ocupar posições diferentes na fórmula, né? Então, o passivo exigível tem os períodos, exercícios do ano 1, 2 e 3. Então, o passivo exigível é somar o passivo circulante mais o não circulante. Isso para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3. Que eu vou dividir pelo ativo total, correspondente, né, a cada ano. Tem aqui o ativo total do ano 1, o ativo total do ano 2 e o ativo total do ano 3. E vamos descobrir, então, o grau de endividamento. De novo, né, tem uma condição e essa condição é que vai dizer, né, se esse número obtido é positivo para a empresa ou não. Então, repito, reafirmo, eu tenho feito isso, né, já desde a aula anterior, porque é um erro muito comum, gente, mas muito comum mesmo, tá? Grau de endividamento do ano 1 é o passivo exigível do ano 1 dividido pelo ativo total do ano 1. Tá? Não podemos cruzar as informações. Grau de endividamento do ano 2 é o passivo exigível do ano 2 pelo ativo total do ano 2. Grau de endividamento do ano 3 é o passivo exigível do ano 3 pelo ativo total do ano 3. Tá?
Muito comum, acontece bastante, não só nos exercícios, mas lá nas avaliativas do Moodle, e às vezes no trabalho disciplinar, e às vezes até na prova, né? Aparece lá algum erro de cálculo, não encontrei a resposta certa, mas peguei lá os valores certos, mas pegou o valor certo de um ano, pelo valor certo do outro ano, e colocou errado na fórmula, então, né? Com muita atenção em relação a isso, tá? O pessoal acaba cruzando as linhas ali, não cruzem, né? As linhas. É condição do ano pela condição do mesmo ano. Fórmula, então, passivo exigível do ano 1. Então, somamos ali o circulante e o não circulante do passivo e dividimos pelo total do ativo do ano 1. Deu 0,56. Grau de endividamento do ano 2. Passivo exigível do ano 2. Circulante mais não circulante. Chegou o valor, dividiu pelo ativo total do ano 2, achou 0,65 de grau de endividamento no ano 2. Grau de endividamento no ano 3, soma lá circulante mais não circulante do passivo, né, do ano 3, e divide pelo total do ativo do ano 3. Deu 0,75. Nós estamos vendo aqui agora que ano após ano, né, o grau de endividamento aumentou sequencialmente. Mas tem uma condição, né? Lá na condição do grau de endividamento, o que esses números nos dizem aqui? No ano 1, 2 e 3, o grau de endividamento da empresa está no nível aceitável ou não está, gente? Perto de 0,5 ele tá, tipo, satisfatório. Até 0,5 é satisfatório. Então, em nenhum dos anos, essa empresa atingiu o mínimo satisfatório. Então, o grau de endividamento dessa empresa, no ano 1, 2 e 3, é insatisfatório. Certo? Está acima, em todos os anos, está acima de 0,5. No primeiro ano está um pouquinho mais próximo do 0,5, mas está acima, está 0,56. Aí depois aumentou mais, o grau de endividamento aumentou mais, foi fugindo, então, né, do limite satisfatório. O satisfatório é até 0,5. Né? O melhor é mais próximo de 0, mas ainda é considerado satisfatório até 0,5. Nenhum dos anos, então, essa empresa atingiu um grau de endividamento satisfatório, e pior ainda, né? Está aumentando esse grau de endividamento. Então, a empresa tem problemas de endividamento, tá? Já desde o primeiro ano de análise, e se ela não corrigir os rumos, né, rapidamente ela vai ter severos problemas, né? Já está tendo, né, porque o endividamento tem sido crescente, né? Então, tem que tomar alguma ação, né, de gestão para resolver esses problemas de endividamento. Vamos agora ao grau de garantia de capital de terceiros, né? O nosso GT. Pessoal, qual é a fórmula do grau de garantia de capital de terceiros? PE divididos por PL. Então, PE divididos por PL. Passivo exigível dividido pelo patrimônio líquido. Correto? Então, gente, PE a gente já sabe, né? PE, passivo circulante mais passivo não circulante. Já usamos nas fórmulas anteriores. Então, eu tenho ali o exercício do ano 1, o exercício do ano 2 e o exercício do ano 3. Então, eu vou ter um passivo exigível do ano 1, um passivo exigível do ano 2 e o passivo exigível do ano 3, cuja soma deve ser feita, né? Então, circulante mais não circulante do ano 1, circulante mais não circulante do ano 2, circulante mais não circulante do ano 3, eu vou ter o passivo exigível correspondente a cada ano. Mas, como a Tainá colocou, né, a fórmula do GT, o grau de garantia de capital terceiro, é o PE dividido pelo patrimônio líquido. Onde é que está o patrimônio líquido? Aqui, né, no nosso balanço patrimonial, do lado direito do balanço, abaixo ali, né, do circulante não circulante do passivo, eu tenho aquele item ali, né, patrimônio líquido, tá? Então, vamos fazer aquela lembrança de novo. Grau de garantia de capital terceiro para cada ano. Então, grau de garantia de capital terceiro do ano 1 é passivo exigível do ano 1, ou seja, eu somo o circulante e o não circulante do passivo do ano 1 e divido pelo patrimônio líquido do ano 1.
Grau de garantia de capital de terceiro do ano 2, passivo exigível do ano 2, pelo patrimônio líquido do ano 2, mesma coisa no ano 3. Grau de garantia de capital terceiro do ano 3, pelo passivo exigível do ano 3, dividido pelo patrimônio líquido do ano 3. Aplicando a fórmula, então nós temos lá, né? Passivo exigível do ano 1, somou ali, né? Circulante, não circulante do passivo. O resultado divide pelo patrimônio líquido do primeiro ano, chegou-se então grau de capital de terceiros de 1,29. No ano 2, somou circulante não circulante, passivo do ano 2, dividido pelo patrimônio líquido do ano 2, chegou-se a 1,86. O grau de capital de terceiros do ano 3, passivo exigível do ano 3, somou-se então passivo circulante não circulante do ano 3, chegou-se a esse valor, divide pelo patrimônio líquido do ano 3. Chegou-se então ao grau de capital de terceiros, garantia de capital de terceiros, de 3,06. Pessoal, garantia de capital de terceiros, o GT, ele tem também lá determinadas condições, né? Olhando para o número, a gente já viu que todos eles foi maior do que 1 e que foi crescente ano após ano, né? Mas o que diz lá nas condições do GT? O resultado maior do que 1, o que é? Como se interpreta? Que é preocupante. É o que diz, né? É preocupante. Está dando maior do que 1, né? Significando, então, que a empresa tem lá obrigações com terceiros que superam o patrimônio dos sócios ali, né? Então, quando for maior do que 1, o grau de capital de terceiros, a garantia de capital de terceiros, né, é algo delicado, ruim para a empresa. E quanto mais longe do 1, né, no sentido crescente, maior está sendo o endividamento da empresa, que já vimos no cálculo anterior, e menos patrimônio da empresa está tendo condições de cobrir, né? Então, é maior do que 1 já é ruim, mas muito maior do que 1, pior ainda, né? Tá fazendo, então, né, um impacto muito pequeno naquilo que ela tem, né, de patrimônio investido, né, pelos sócios, frente a tudo que está se obtendo lá de obrigações com terceiros. É isso que indica a fórmula, inclusive, né? A fórmula é meu passivo exigível, ou seja, minhas obrigações de curto e de longo prazo lá com terceiros, né, frente àquilo que tem no patrimônio líquido, capital que foi investido pelos sócios ali. Então, as obrigações estão muito grandes, né? Maior do que 1. E quanto mais aumenta, maior são as suas obrigações frente àquele capital que foi investido. Então, tá ruim e foi aumentando ano a ano ainda por cima, né? Então, já temos aí, né, desses 3 primeiros indicadores, o único que estava, né, indicando alguma condição positiva para a empresa era a solvência geral, mas o grau de endividamento já mostrou que a empresa tem dívida crescente, né, e o grau de garantia de capital de terceiro indica que o capital investido da empresa é bem menor do que as obrigações que ela tem assumido lá em curto e longo prazo com terceiros. Então já temos aí 2 indicadores, né, da empresa rumo certo, indicando que ela não está muito no rumo certo não, né? Vamos ao nosso próximo indicador de longo prazo, grau de imobilização do capital próprio, o ICP. Qual é a fórmula do ICP, gente? Sei que é muita gente conectado para falar, né? Mas só um, gente, só um. Não precisa todo Não mundo. era o LG primeiro? Pode ser o LG, né? Mas na sequência não tem problema. Tá? Tá, o ICP é investimento mais imobilização mais intangível dividido por PL. Desculpa, ficou um certo ruído, eu não escutei muito bem a tua fala. Investimento mais imobilização mais intangível dividido por patrimônio líquido. Tá, que é o ativo permanente pelo patrimônio líquido.
Ativo permanente, que é o imobilizado, mais investimento, certo? Mais intangível, divide pelo patrimônio líquido. AP por PL, grau de mobilização do capital próprio. Então, a gente verifica nesse indicador, né, o quanto do capital da empresa está mobilizado lá no ativo fixo permanente. Né? O ativo fixo permanente, como a Mariana estava colocando, né, são os investimentos, né, o imobilizado, o intangível. Esses três elementos, então, imobilizado, investimento, intangível, estão presentes no ativo, e nem sempre, né, as empresas têm os três, às vezes ela tem um desses três, às vezes tem dois dos três, e às vezes tem os três. Então, para mim achar o ativo permanente, eu somo aqueles que ela tem, né? Se tiver só um, é só um, o ativo permanente. Se tiver as duas contas, né, das três, eu somo as duas para achar o ativo permanente. Se tiver as três, eu somo as três e acho o ativo permanente. No caso desse balanço patrimonial dá rumo certo, né? A título de ativo permanente, o que essa empresa tem? Então, vou olhar aqui no ativo, né? Dos três, o que ela tem? Ela tem investimento e imobilizado, ela não tem o intangível. Então, são essas duas contas que eu vou considerar, tá? Para ativo permanente. Vou pegar o investimento, vou somar mais o imobilizado e eu vou ter o ativo permanente. Individualmente, é claro, né? Então, eu vou ter o ativo permanente do ano 1, então eu somo o investimento do ano 1 e o imobilizado do ano 1. Eu vou ter o ativo permanente do ano 2, somo o investimento do ano 2 com o imobilizado do ano 2. Eu vou ter o ativo permanente do ano 3, investimento do ano 3 mais o imobilizado do ano 3. Sendo que o patrimônio líquido, nós já sabemos de onde vem, né? O patrimônio líquido vem lá do passivo, né? Do lado direito do balanço patrimonial, e tá ali os valores, né? Tem o patrimônio líquido do ano 1, o patrimônio líquido do ano 2 e o patrimônio líquido do ano 3. Precisamos colocar agora esses valores na fórmula, realizar os cálculos e interpretar o resultado, né? E tem aquelas condicionantes, né? Então, o significado, né, do grau de mobilização do capital próprio maior, menor ou igual a 1, né? Muito bem. Então, repetindo, reforçando sempre, né? Vocês podem notar que tem coisas que eu insisto e repito bastante, porque são geralmente o ponto nervoso de mais falhas que acontecem ao longo do tempo, né? Com todas as turmas. Então, friso, repito em cada uma das formas. ICP do ano 1, grau de mobilização do capital próprio do ano 1, é dividido pelo ativo permanente do ano 1, dividido pelo patrimônio líquido do ano 1. ICP do ano 2 é ativo permanente do ano 2, dividido pelo patrimônio líquido do ano 2. Grau de mobilização do capital próprio do ano 3, ativo permanente do ano 3, dividido pelo patrimônio líquido do ano 3. Muita atenção, não cruzem os dados, não cruzem as informações para fazer o comparativo certo. Aplicado na fórmula, né, a gente já viu que no balanço patrimonial dá rumo certo, né, para ativo permanente, então não tem um intangível, né, por isso a gente está somando só investimento imobilizado, né, para achar o ativo permanente. No ano 1, então, essa soma para achar o ativo permanente deu 122.981. Que dividido pelo patrimônio líquido do ano 1, deu então o grau de imobilização do capital próprio, o ICP, de 1,14. No ano 2, a gente teve lá um ICP de 1,52. E no ano 3, nós tivemos um ICP de 2,08. Gente, olhando esses resultados, claro que a gente já vê de cara, né, que há um valor crescente que vai aumentando ano após ano o grau de imobilização do capital próprio. Bom, isso é tranquilo, é passível, né, ser visto direto nos números. Mas sobre a interpretação, né, do ICP, grau de imobilização do capital próprio, ter o valor maior do que 1, né, de ICP ano após ano, é algo positivo para essa empresa? É algo negativo? Qual a interpretação? Se for maior, diz que houve necessidade de capitais de terceiros. ICP maior do que 1, houve necessidade de capital de terceiros, né? Então, a empresa tem ativo permanente, né?
em volume superior àquilo que ela tem de capital investido pelos sócios. Então, ela vai precisar buscar capital de terceiro para conseguir financiar esse ativo permanente. Então, não é positivo para a empresa ter um ICP maior do que 1, tá? Então, olhem a fórmula, né? Isso já vem da interpretação da fórmula mesmo, né? Aqui, ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o patrimônio colocado pelos sócios, né? Então, se ele não tem, né, os sócios não têm investimento suficiente na empresa para cobrir aquilo que a empresa precisa lá de imobilizado, né, intangível, investimento da empresa, o valor vai ser maior do que 1. Então, se ela não tem o suficiente dos sócios, aonde é que ela vai buscar esse dinheiro para financiar o prédio, as máquinas? Com terceiros. Vai ter que fazer financiamentos, né? Vai ter que fazer compras com fornecedores, enfim. Então, não é positivo. Não tem dinheiro suficiente investido na empresa. Precisa buscar de terceiros. Foi isso que a colega colocou, né? Então, ICP é um tipo de indicador que o número maior do que 1 indica uma fragilidade nas finanças da empresa. Tá? O ideal é que esse ICP seja sempre menor do que 1. Tá? E no caso dessa empresa, além de ser maior do que 1, ele foi crescente ano a ano, né? E ficou até o dobro, né? Lá no ano 3, né? Dobrou, ficou 2 vezes o 1 ali, né? Deu 2,08, né? Certo? Então aqui nós já temos mais um indicador negativo para essa empresa, né? Então a gente viu a solvência geral, era um que estava positivo, né? Porque ela tinha lá capital suficiente para longo prazo, mas a gente foi vendo depois endividamento, né? Agora o grau de garantia de capital terceiro e agora a imobilização do capital próprio, todos eles, né? Indo para o rumo incerto, né? Embora o nome dessa empresa seja rumo certo, ela não está indo para esse rumo, tá? Pelo menos é o que dizem os números dos indicadores de análise financeira de longo prazo. Vamos ver agora, né, o último, né? A liquidez geral. Vamos ver aí a título de liquidez geral, né? Como é que continua o rumo, né, dessa empresa. Qual é a fórmula de liquidez geral, gente? É o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo dividido pelo passivo exigível. Muito bem, Tainá. Então, liquidez geral, ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo dividido pelo passivo exigível. Então, passivo exigível, né? Já sabemos de onde vem. Então, cada um dos anos, né? Ano 1, ano 2, ano 3, eu tenho que pegar ali o circulante mais o não circulante para achar o passivo exigível de cada ano. Ok. Agora, nessa fórmula da liquidez geral, eu tenho que pegar o ativo circulante. Então, vamos olhar para o lado direito do balanço, né? Ano 1, ano 2 e ano 3, cada ano, então, tem seu ativo circulante. Está ali, né? A primeira conta que aparece do lado do ativo. Está ali o circulante do ativo do ano 1, circulante do ativo do ano 2, circulante do ativo do ano 3. Sendo que, na parte de cima da divisão, além do ativo circulante, tem que somar mais o ativo realizável em longo prazo. Então, está aqui. Estou no ativo, vou olhando as contas, né? Até achar lá realizável em longo prazo. Então, ativo, está lá, realizável em longo prazo, né? Logo abaixo ali do não circulante, está ali o realizável em longo prazo. Tem o valor correspondente ao ano 1, o valor correspondente ao ano 2 e o valor correspondente ao ano 3. Então, a gente vai calcular a liquidez geral do ano 1, do ano 2 e do ano 3. Tá? Reforçando, liquidez geral do ano 1. Ativo circulante do ano 1, ativo realizável em longo prazo do ano 1 e o passivo exigível do ano 1. Faço primeiro a soma, né? Na parte de cima da divisão, o resultado eu divido pelo passivo exigível. Tá? Não incorro naquele erro, né? Eventual que acontece. Alguns fazem primeiro a divisão aqui desse valor pelo passivo exigível e depois somam o ativo circulante. Não. A regra da matemática diz que primeiro a gente resolve, né, a soma, aí depois o resultado da soma que a gente vai dividir, tá? Liquidez geral do ano 2, é o nosso ativo circulante do ano 2, pelo ativo realizável a longo prazo do ano 2, dividido pelo passivo exigível do ano 2. Liquidez geral do ano 3,
ativo circulante do ano 3, ativo realizável em longo prazo do ano 3, soma os dois, e divide pelo passivo exigível do ano 3. Perfeito. Então, vamos ao resultado, né? Então, tá lá, liquidez geral do ano 1. Então, o ativo circulante mais o realizável em longo prazo do ano 1, divide pelo passivo exigível, deu 0,89. No ano 2, ativo circulante do ano 2, mais o realizável em longo prazo do ano 2, somou, dividiu pelo passivo exigível do ano 2, deu 0,72. No ano 3, nós temos aí, então, ativo circulante do ano 3 mais o realizável em longo prazo do ano 3, a soma divide pelo passivo exigível do ano 3, deu 0,65. Olhando sequencialmente ano a ano, né, a gente vê que a liquidez geral ela foi diminuindo ano após ano. Mas, em todos os anos, a liquidez geral foi menor do que 1. Pessoal, o que significa, qual a interpretação quando a gente tem a liquidez geral menor do que 1? Situação preocupante. Situação preocupante para essa empresa, né? Então, a liquidez geral é um tipo de indicador que, quanto maior do que 1, melhor para a empresa. Então, situações, né, que a gente tem um número menor do que 1, situação preocupante. Por quê? Olhem a fórmula. Na parte de cima da fórmula, nós temos elementos do ativo, né? Patrimônio da empresa. E embaixo eu tenho as obrigações. Então, se o número de cima for menor e o número de baixo maior, a divisão sempre é menor do que 1. Se o número de cima é patrimônio e de baixo é dívida, se o número de cima for menor, né, obviamente, pelo raciocínio, né, pela lógica, sempre que for menor do que 1 vai ser ruim, e no caso da liquidez geral, né, tem significado, a empresa não tem lá, né, em curto prazo, né, e mais realizável a longo prazo, condições de fazer frente às suas obrigações lá com terceiros, certo? Além disso, além de ser ruim para a empresa, né, uma situação preocupante, ela se aprofunda, né, ano após ano. Por quê? No primeiro ano já é menor do que 1. Aí depois diminui mais ainda, e no terceiro ano mais ainda, né? Então, além de ser menor que 1, vai diminuindo bastante ano após ano. Então, essa empresa, dos 5 indicadores, tá? Ela tem o primeiro em equilíbrio, né, solvência geral, os outros 4 indicam uma situação grave para a empresa na sua gestão financeira. Essa empresa precisa se mexer rapidamente, né, para resolver essas situações, para que a empresa tenha continuidade, consiga resolver e reverter a situação. Senão a empresa pode vir a, né, entrar em falência, né, e deixar de existir. Tá? Então, vimos aí, gente, 5 indicadores, o seu cálculo, a sua interpretação, o conceito de cada um deles. Né? Pergunto para vocês, gente, ficaram tranquilos com isso? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tranquilo, Como é sim. que ficou para vocês? Ficou bem claro. Ficou claro? E geralmente o pessoal fala, pô, professor, depois na hora de fazer os exercícios aí que vão surgir as dúvidas. Não é que eu tô pensando nisso mesmo? Geralmente é isso que acontece, né? A prática, né? Fazer o esforço de fazer as coisas é que leva às dúvidas. Mas, naquela nossa segunda metade da aula, a gente tem os exercícios, né? E aí, quando faz os exercícios, você tem esse espaço aqui para fazer as dúvidas e perguntas de vocês. Então, agora a gente vai fazer um intervalo, né, de 15 minutos. Depois dos 15 minutos de intervalo, a gente faz a nossa chamada, que é ao vivo, né? Depois a chamada exercícios. Aí, aproveitem esse momento dos exercícios ali do Classroom, né? Para, tendo dúvida, né? Aqui no ao vivo, fazer essas perguntas, né? Não deixem passar as dúvidas, tá? Reforço a importância de fazer os exercícios sempre nesse segundo momento da aula, gente. E a gente sempre tem em todas as aulas esse segundo momento. E ele é talvez o mais importante até, né? Porque é aí que vem, né? Isso que a Mariana estava comentando. Estou pensando nisso, que é as dúvidas que surgem no fazer o exercício.
e a gente tem esse momento online aqui ao vivo para tirar as dúvidas no momento que surge essa dificuldade de fazer na prática. Tá? Bom, aí vocês vão estar mais preparados para depois ir lá e fazer as avaliativas que valem nota, porque fizeram os exercícios, né? Vitória, quer falar? Oi, em questão dos anos, sempre vai ser calculado a coisa daquele ano. Por acaso, futuramente, nas outras matérias, vai ter de um ano para o outro, assim, dividindo, fazendo cálculo? Na análise horizontal, que é um tema da nossa disciplina que a gente vai ver já na próxima semana, nós vamos ter sim, né? Uma análise de cenário que é ano após ano, né? É um outro tipo de análise, né? Dentro da análise financeira. No início, semana passada, a gente viu que tem uma divisão, né? Análise financeira e análise econômica, né? Na análise econômica a gente tem alguns indicadores, na análise financeira tem alguns. Né? Nessa semana, dos 4 de indicadores de análise financeira, nós vimos já na nossa terça-feira os indicadores de curto prazo, que são os de liquidez, hoje os de longo prazo, que são os de solvência. Na semana que vem, tem ainda, né, os indicadores financeiros, que são ainda análise financeira vertical e análise financeira horizontal, né? E nesses casos a gente tem ali períodos de análise a fazer ano após ano. Mas nesses agora é sempre no mesmo ano ali, tá? Certo, Vitória? Obrigado pela pergunta. Mais alguém, gente, antes da gente entrar no nosso intervalo? São 10h25, então nós retornamos para o nosso intervalo às 10h40. 15 minutinhos de intervalo para fazer um lanche, né? Respirar um pouquinho. E aí, na volta do intervalo, a nossa chamada e depois da chamada exercício. Vocês não precisam desconectar, né? Claro. Eu só fecho aí a câmera, né? E o microfone e abro de novo às 10h40, tá? Reforço aí, né? Não desconectem, porque na volta eu já vou fazer a chamada, então se vou tentar conectar às 10h40, tem algum problema na conexão, não consegue, tem uma variação na sua internet aí eu já fiz a chamada, né? Aí tem aquela situação, né? A gente tem que voltar, reabrir a chamada, então não precisam desconectar, né? Permaneçam conectados, tá? Então tá, gente. Até daqui a pouquinho.